Boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês, como já disse, nessa noite fria, né? Mas vocês estão aqui também como nós para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Também saudamos os nossos irmãos desencarnados, que também estão aqui com o mesmo intuito. O título de hoje, muitos os chamados e poucos os escolhidos, aqui está a parte 2, não é? Por que está a parte 2? Porque eu já fiz no nosso encontro passado a parte 1, né? A parte 1 está ali, né? Em branco, parábola do festim de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor não entrarão todos no reino dos céus. Mas isso aqui já está gravado, né? Essa palestra está gravada no canal do YouTube do Caminheiros da Luz, tá bem? Então quem quiser assistir a primeira, já está gravado lá e vamos fazer a gravação da segunda hoje, tá bem? Então hoje nós vamos ver, muito se pedirá àquele que muito recebeu, instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então esses títulos todos são tirados do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que foi organizado por Allan Kardec, em 1864, que ele escreveu, e sobre a orientação dos Espíritos superiores, tá bem? Então vamos ver como é que inicia. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade de seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas, não é? Então, o que a gente divide aqui, para explicar exatamente, não é? O que seria essa passagem aqui, em termos bem gerais, tá bem? Nós temos, de um modo geral, dois grupos de pessoas. Aqueles que não conhecem e não compreendem o Evangelho de Jesus, não é? E aqueles que conhecem e compreendem o Evangelho, tá certo? Então, aquele que nunca teve contato com o Evangelho de Jesus, por ignorância, né, por não compreender exatamente, ele tem uma justificativa pelos seus atos não cristãos. Eu não sabia, né? Nunca conheci isso, então eu não posso realmente, né, ser punido, tá certo? E a minha consciência também não vai cobrar uma coisa que eu não sabia, né? Então eu não conhecia realmente o Evangelho de Jesus. Agora, aquele que conhece, que compreende, né, os ensinamentos do Evangelho e não as pratica, tá certo? Ninguém vai puni-lo, né? É a nossa consciência que vai nos cobrar. É isso que ocorre, é a nossa consciência que vai nos cobrar, né? Porque foi dada a essa pessoa que conhece o Evangelho a condição de beber na fonte cristalina os ensinamentos de Jesus. E quando tem um momento dele mostrar que conheceu, que conhece, ele não pratica esses ensinamentos, não é isso? Jesus, através do seu exemplo de vida e através do seu Evangelho, ele nos ensina, não é? O amor, perdão das ofensas, não é? Compreender as faltas alheias, o amor incondicional. Esses são os ensinamentos de Jesus, a fraternidade, não é? Aí a pessoa que conhece o Evangelho continua sendo egoísta, julgando os semelhantes, não é? Então não está agindo de acordo, tá certo, com os ensinamentos que recebeu, tá? Então essas lições precisam ser aplicadas no dia a dia. Não adianta eu participar de um culto, mesmo que seja lá na igreja católica, ouvir o padre falar uma parte do Evangelho, ir num templo evangélico, ir num centro espírita, ouvir aqueles ensinamentos e chegar em casa, é um tirano com a esposa, com os filhos, com os empregados, não é? Então não está dando testemunho, não está dando o exemplo dos ensinamentos que Jesus nos passou, tá bem? Então, essa pessoa que conhece o Evangelho, ele não pode alegar ignorância, né, e querer
se livrar das consequências dos seus atos. Tá bem? Então é muito claro isso, né? Agora, sempre lembrando, todas aquelas pessoas, todos nós que erramos, o Pai é misericordioso. Sempre nós vamos ter condição de reparar, né, essas nossas faltas, esses nossos maus hábitos, nessa vida ou na próxima, né? Já tivemos muitas encarnações, já erramos muito, já acertamos também. Então hoje nós estamos numa condição melhor, tá? E daqui para frente esperamos sempre que a gente possa melhorar nossa condição espiritual. A doutrina espírita é chamada do Evangelho Redivivo. O que é o Evangelho Redivivo? Redivivo é como se voltasse à vida, não é? Então Kardec recebeu dos espíritos superiores as explicações do Evangelho, a essência dos ensinamentos de Jesus, de forma clara, objetiva, sem mistérios. Não tem mistério, não é? E esses ensinamentos também, ele não foi circunscrito a determinadas pessoas. Ah, você vai conhecer o Evangelho de Jesus se você for cristão, né? Se você for de determinada raça, se você for de determinada condição social. Nada disso. O Evangelho é para todos, até para o ateu que não acredita em nada. Não é isso? Ele pode sim, quer dizer, não acredita em nada de um ser criador, mas ele, através do Evangelho, se ele for um bom cidadão, né, não precisa ter uma religião, certo? Se praticar o bem, ser solidário, isso que vai contar com ele, tá bem? Então, a gente pode entender que esses ensinamentos, eles estão em toda parte. Por quê? Porque os espíritos falam em diversos lugares. Os espíritos não falam só em Portugal, né? Começou lá com as irmãs Fox, que começaram a ser registradas nos Estados Unidos, né? Lá meados do século XIX, depois foi para as mesas girantes, para a Europa, em Paris, é isso? E aí Kardec que vai começar a estudar esse fenômeno da comunicação com os espíritos. Isso está espalhado depois para o mundo inteiro. Nós temos aqui em Portugal médiuns que escrevem, temos no Brasil, temos na Inglaterra. Isso quer dizer, as mensagens dos espíritos estão em toda parte, estão para qualquer um que queira realmente conhecer o que é a vida no plano espiritual, tá certo? E aqui também o Evangelho segundo o Espiritismo traz os médiuns e as comunicações recebidas, né? Segundo Emmanuel, a mediunidade é a possibilidade, a oportunidade de servir. Aquele que tem essa capacidade de se comunicar com os espíritos, de ouvir o espírito, de psicografar através dos espíritos, é muito importante. Ele vai atender ao próximo, vai servir ao próximo, não é? É só lembrar quantas mães, quantos pais foram consolados com as cartas psicografadas por Chico Xavier e por outros médiuns. A mãe que chorava, o filho jovem desencarnou, e aí ela recebe uma carta, o filho dizendo: mãe, eu estou vivo, a vida continua, nós continuamos com o mesmo amor que a gente tinha quando eu estava junto de você, a separação é física, mas os nossos espíritos estão ligados pela nossa mente de afeto, de carinho, é isso? Então isso enche de alegria uma mãe, dá esperança a uma mãe, não é? Porque a doutrina espírita mostra que a morte física é uma separação temporária, é isso? Nós que já tivemos avós e pais que já desencarnaram, que estão lá no plano espiritual, quando nós formos para lá, eles vão estar lá para nos receber. Isso normalmente acontece, tá bem? Então é interessante o médium, se ele souber exatamente lidar com a sua capacidade, ele vai ter, sim, vai correr para o quê? Para o próprio benefício dele, cumprir um trabalho. Além das cartas, a literatura espírita é muito grande. Quantos ensinamentos que nós temos através desses livros, dos contos, dos poemas, das mensagens que recebemos de Emmanuel, de André Luiz, de Carbar Schutel, não é? De tantos espíritos, não é isso? Bezerra de Menezes, são espíritos, são luminares, que dão a sua mensagem, a sua orientação
Através dos médiuns. Mas como eu disse no começo, a responsabilidade nossa é com essa ferramenta também, essa capacidade do médium. Se ele não agir direito, de acordo com o Evangelho, se ele se deixar levar, que é muito comum pela vaidade, pelo orgulho, não é? Começar a achar que ele é o médium principal daquela casa espírita, que ele recebe as melhores mensagens, né, que os outros não são como ele, o que vai acontecer? Os benfeitores espirituais se afastam. Ele pode logo depois ser assessorado por espíritos brincalhões, irresponsáveis, que vão dar uma resposta de tudo. Por quê? Porque o médium deu condição, pelas suas atitudes, deu abertura da aproximação desses nossos irmãos ignorantes e infelizes. Não é isso? Então, a mediunidade é uma ferramenta importante para o crescimento espiritual, não é? Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. Então, aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, nós temos a literatura, como eu disse, é vasta, os livros estão na casa espírita, nas livrarias, na internet, você acha todos, de modo geral, os livros, a maioria dos livros você acha em PDF na internet. Nós temos palestra, diversos palestrantes lá na internet para a gente poder aprender, tá certo? Cursos, né? Então a pessoa realmente tem acesso hoje, tá, a esses meios que podem sim auxiliar, caso ele queira, tá, conhecer sobre o que é a doutrina espírita, não é? E a pessoa, quer dizer, o espírita que tem um conhecimento sobre da doutrina, ele também pode ser um divulgador, não só da doutrina, mas ele também pode orientar pessoas quando ele é procurado. Mesmo que ele não seja um grande conhecedor da doutrina, mas muitas vezes as pessoas nos procuram porque elas querem falar, elas querem ser ouvidas. Então, ouvir a pessoa, das suas dores, isso acalma a pessoa. De repente ela tem ali, né, um ombro que possa chorar, né, as suas dores. Não é isso? Então é importante que o espírita saiba, né? Não vai simplesmente falar, procura uma casa espírita. Tudo bem, pode procurar uma casa espírita, mas se eu puder fazer a minha parte, no mínimo que eu tenha de condições, de orientação, que eu possa dar a essa pessoa sobre a doutrina espírita, tá bem? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. Mais pessoas conhecerão o Evangelho. Por quê? Porque a doutrina espírita é cristã. Então, através, né, da doutrina espírita, nós vamos conhecer também, lógico, o Evangelho no dia a dia, e vamos com a nossa prática, com o nosso conhecimento, com o nosso esforço pessoal de nos desvencilhando dos maus hábitos e adquirindo bons hábitos, nós vamos melhorando espiritualmente. Esse é o caminho que nós estamos aqui para isso. O planeta Terra é uma grande escola. Nós não podemos todo ano querer chumbar aqui, né? Ficar para trás sempre, não. Vamos procurar, quem sabe, um dia em outro lugar, né? Ou ainda merecer, né, um plano espiritual melhor. Isso vai depender do nosso esforço pessoal, do nosso crescimento espiritual, tá bem? Porque o que vai acontecer? Quando as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles vão modelando o nosso perispírito, vão deixando o nosso perispírito mais ou menos denso, mais ou menos luminoso. Aquele que vai se esforçando, que consegue melhorar, ele vai deixando o perispírito mais diáfano, mais leve, mais tênue. E quando morre o corpo físico, que ele se liberta do corpo físico, o perispírito está tão leve que ele vai habitar um plano também leve, não vai ser um plano denso. E aí não tem injustiça. Jesus disse a cada um segundo as suas obras, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós procuramos, dentro do nosso esforço pessoal, melhorar a nossa condição,
nós vamos habitar um lugar melhor. Senão, nós vamos para um lugar mais denso, não é isso? De acordo com os nossos atos, bem? Dar-se-á aquele que tem. Essa passagem é interessante, né? E que diz, né? Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos. É estranho isso, né? Aquele que tem, não tem, é tirado. E aquele que tem, é dado mais. Então, essa lição, para muita gente, fica confusa. É essa que vem a clareza da doutrina espírita. Vai explicar essas parábolas de maneira clara, objetiva, né? Essas mensagens, lógico, ela parece estranha, mas vamos pensar que aquela pessoa que trabalha no bem, não é? Ela já cultivou a bondade no seu coração, ela já tem bondade, então ela pratica a bondade. Ele vai ter, essa pessoa, assessoramento de espíritos benfeitores nos seus atos, nas suas ações, nas suas empreitadas. Ele pretende fazer, eu quero fazer uma casa, eu quero fazer um recolhimento de pessoas, de órfãos. Vou dar um exemplo qualquer, tá bem? É difícil, mas ele vai ter um assessoramento, porque a sua intenção é boa e os benfeitores espirituais vão ali acolher aquela ideia e vão trabalhar no plano espiritual para que aquilo ocorra, né? Mas a gente entende, e aquele que vai ser tirado, né? Que é isso, né? Que não tem, já vai ser tirado. Aí os espíritos dão um exemplo seguinte: imagine um pai que tem uma quinta, né? E ali tem uma plantação, ele chega para o filho e fala: olha, estou te dando as sementes aqui e você vai, né, fazer o plantio nessa terra. Quer dizer, o pai deu aquilo para ele tudo, tá certo? Ele vai lá e planta aquilo, mas não cuida. As ervas daninhas vêm, invadem aquela plantação, aquele que ele tem, que ele tinha, que aconteceu? Foi tirado. É culpa do pai? Não. Tá certo? O pai deu as condições para ele fazer o plantio, tá? Mas tem que cuidar. É assim que nós somos com as nossas coisas. Mas nós temos que cultivar, né, esses nossos bons hábitos que a gente vai adquirindo, cultivar na prática do dia a dia, tá? Então, é isso que a mensagem diz. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Repare, então não adianta a pessoa simplesmente, né, como diz aqui, né, eu sou cristão, né, eu sigo o Cristo, mas, né, no dia a dia não demonstra isso, como está sendo a lição, está chamando a atenção, né? Então nem sempre aquilo que a gente diz está no nosso coração. Muitas vezes as nossas palavras, no social, no dia a dia, a gente encontra uma pessoa e fala: oh, fulano, que bom te ver, mas por dentro está falando: ai meu Deus, que azar ter encontrado essa pessoa, né? Quer dizer, internamente você não queria encontrá-la, mas por um verniz social a gente, sim, tudo bem e tal. Quer dizer, isso a gente faz aqui no dia a dia. No plano espiritual isso não ocorre. A gente não pode mascarar as nossas intenções, principalmente para os espíritos superiores. Eles olham para a gente assim, já sente a gente na totalidade. O que nós somos, o que já fomos, o que fazemos, né? Pelo nosso perispírito ele já vê como é que é esse perispírito. Tá certo? Então, meus irmãos, não adianta a gente ficar simplesmente, né, dizendo que eu sou cristão, né, mas só da boca para fora. E a gente percebe que as pessoas que são boas, muitas vezes, elas não aparecem. Elas são discretas nas suas ações. Elas não ficam trombeteando: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Olha, inaugurei uma creche, olha, eu fiz aquilo, né? Eu dei tantas coisas aqui para esse pessoal carente. As pessoas boas, geralmente, eles não divulgam.
É uma pena que não sejam divulgados, não por ela própria, mas por outras pessoas que possam divulgar esses bem-feitos, né? Porque que acontece? Infelizmente, a mídia, de um modo geral, a imprensa, divulga os mal-feitos, não é isso? São os acidentes, não é isso? As corrupções, os crimes, tudo isso é divulgado e vende notícia, tá bem? Mas alguém que conseguiu pegar, adotar uma criança que estava ali já para desencarnar, leva essa criança para casa, cuida dela, que não é seu filho, vai cuidar dela, faz que ela cresça, vai para a escola, forma aquela criança, depois um jovem, né, no curso superior e fica um excelente profissional. Essa notícia raramente aparece, mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Infelizmente, não é divulgado para que outras pessoas possam, né, conhecer que nós temos boas pessoas, muito boas, em diversas sociedades, tá? Mas o que é divulgado geralmente são as notícias que vendem, não é? Que são as notícias tristes muitas vezes, né? O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele reforça de novo, não adianta dizer, né? Senhor, Senhor, né, eu quero entrar, né, eu mereço entrar, né, eu fui isso, eu fiz aquilo, eu quero entrar no seu reino, não é? E aí eu peguei aqui um exemplo, que eu selecionei, de uma obra do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, chamado Obreiros da Vida Eterna. Tá? Capítulo 10, o fogo purificador. Ali, é interessante quem possa ler esse livro, né? Mas ali, esse trecho mostra o seguinte: espíritos endurecidos, espíritos ainda muitos arraigados ao mal, né, à perversidade, mas na hora que acontece essa cena do fogo purificador, eles correm no posto de socorro para pedir ajuda. Eles querem sair daquele lugar e vai para lá. E aí eles chegam lá nos portões dessa casa, né, desse abrigo que está ali, e dizem, né, eu vou ler como está escrito: tende piedade de mim, as fogueiras ameaçam-me, penitencio-me, fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me. Aquele momento ele está mostrando que está arrependido. Ele disse, né, emocionadamente. Só que uma trabalhadora do plano espiritual, uma benfeitora, né, muito conhecedora do assunto, ela diz o seguinte, quando ela olha para aquele espírito, ela disse: ó, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão. Vence-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração, sem merecimento. Repare, então é interessante essa passagem, que vai ilustrar, né? Senhor, Senhor, né? Eu quero entrar, eu quero estar num lugar melhor, eu quero ser cuidado, eu quero ser atendido, eu quero que me deem carinho, que venham cuidar das minhas chagas que eu estou sofrendo. Aí a pergunta volta: quanto você fez isso para os seus irmãos? Quanto você atendeu os seus irmãos? Na própria família, muitas vezes, um parente com dificuldade, que você deixou de atender. Como é que você quer agora ser atendido com maior carinho? Apesar que isso não significa que esses irmãos, como esse que chegou aqui, ele foi abandonado, nada disso. Aquele momento ele não pôde ser levado, mas em outra ocasião será, porque todos chegarão a um momento que vão melhorar. Quem já leu a obra
Memórias de um Suicida, ali também é muito interessante esse trecho, né? Que história, né? Que é psicografado por Ivone A. Pereira, e o espírito chama Camilo Cândido Botelho, mas na realidade é o Camilo Castelo Branco, né? Que morreu cego e suicidou-se. Bem, então, quando ele estava naquela zona ali de sofrimento com outros suicidas, eles ficavam ali, né, também, e vinham os benfeitores para levá-los. E eles iam falando o nome, fulano de tal, fulano de tal. Aquele ia para lá e a caravana levava. E o Camilo não chamava o nome dele, né? Então, é triste, é muito triste. E passou por muitos sofrimentos naquela região ali, pelo seu ato. Mas chegou um dia que ele estava ali com outros companheiros na mesma situação, foram dizendo o nome e disseram, Camilo! Aí ele, né, foi levado, foi cuidado, foi tratado. E um espírito está numa condição excelente. E ele, é interessante, que tem um médium português que agora me fugiu, não sei se é Bittencourt, eu não tenho certeza o nome dele, de repente o Zé Manuel até conhece, que recebeu, né, sentiu a presença do Camilo, e o Camilo escreveu, ele psicografou, e o Camilo disse o seguinte, olha, falou para o médium, eu tenho um amigo, escritor, que está pensando em suicídio. Eu quero que você mande essa carta para ele. Escreveu uma carta para o médium entregar para o escritor que estava pensando em suicídio. E a carta dizia, meu amigo, eu já passei por isso, é uma ilusão você achar que vai acabar com a sua vida. A vida continua do outro lado, né? Então foi tamanha a carta, né, tamanha a experiência do Camilo, que o escritor lá não cometeu suicídio, tá? Mas foi através de um médium. Olha a importância do médium, né? Para atender uma pessoa que ia ter consequências muito graves nas suas atitudes, tá bem? Então, meus irmãos, a lição de hoje é para a gente, como foi lida a mensagem, né, da nossa querida irmã Celeste, né, que a gente possa levar a paz na nossa palavra, que a gente possa levar a paz na nossa presença, no ambiente que a gente estiver, na nossa casa, no ambiente de trabalho, na escola, nos encontros sociais, que as nossas atitudes possam levar a paz. Que a gente procure sempre, no seio familiar, em qualquer lugar, buscar o acordo, buscar o entendimento e jamais estimular, né, o atrito, a contenda. É isso que Jesus fazia. E eu vi uma frase que fala, a luta do bem contra o mal. Não existe a luta do bem contra o mal, porque o bem não guerreia. O bem tem paciência, espera o momento certo de agir, tá? Que a gente possa inspirar então, né, nas palavras da irmã Celeste também e do Evangelho, essa nossa reflexão, que a gente possa pensar nisso, né, e refletir tudo que temos feito até hoje e sempre lembrando, nós temos um anjo de guarda que cuida de nós. Todo mundo tem um anjo de guarda ou espírito protetor, é isso que é a mesma coisa, possa contar com ele, um santo que você possa ter uma devoção, né? Um espírito ou em Jesus ou diretamente ao nosso Pai Criador, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.